destravar. Cada aula um passo firme, cada dúvida a gente resolve. Aqui o medo se dissolve e a confiança se envolve. Estratégia que transforma, cronograma que te guia, metodologia afiada, tipo ninja em harmonia. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai a condição. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente treinou pra subir. Se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico rumo à sua aprovação no exame de suficiência, ou para você que está estudando para concurso público também, né? Afinal de contas, os conteúdos são correlacionados. E para a nossa aula de hoje, o tema mais votado foi ponto de equilíbrio, e vai ser exatamente sobre isso que nós vamos estudar aqui. Dessecar o ponto de equilíbrio para você aprender como é que você vai marcar o X no item correto lá no dia da prova. Legal? Beleza! Show de bola, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Muito bem, muito bem. Deixa eu só fazer aquele teste aí, me digam aí se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem. Tudo certinho com vocês aí? Bota no chat aí para mim, áudio ok, só para eu saber que está tudo certo. Cuida, responde aí, gente. Beleza? Áudio tá bom? Maravilha. Tudo certinho, então. Vamos tocar o barco aqui na nossa aula de hoje para a gente poder aprender sobre ponto de equilíbrio, como é que esse assunto é cobrado em prova e o que você tem que saber para poder acertar essas questões. Muito bem. Gente, para a gente começar aqui e você entender o que está acontecendo, toda terça-feira eu faço uma aula ao vivo com conteúdo técnico voltado para a prova do exame de suficiência, né? E são conteúdos que são correlacionados com provas de concurso público, né? Então, tanto você que está estudando para concurso, como você que está estudando aí para a prova do exame de suficiência, esse conteúdo aqui, ele é específico para você, beleza? Porque é o mesmo conteúdo que está no edital de várias provas de concurso público, né? É o mesmo conteúdo que está na prova do exame de suficiência, por isso que eu sempre digo, você que está estudando aí para o exame de suficiência, está com um pezinho já para poder estudar para a prova de concurso público também, legal? E Oswaldo, por que ponto de equilíbrio? Vamos lá. Toda segunda-feira eu faço uma votação lá no Instagram e eu boto lá opções de temas para vocês votam e o tema mais votado é o tema que a gente tem na nossa aula na terça-feira. Então já programa na tua agenda aí, toda terça-feira ao vivo às 20 horas a gente tem aula aqui ao vivo no YouTube e vocês mesmos que escolhem, né? Então a participação direta de vocês escolhendo o tema da aula. Quem estava na votação, coloca eu votei aí, só para poder saber. Não necessariamente em ponto de equilíbrio, né? De repente você pode ter votado em outro tema também. Mas coloca aí se você participou da votação, né? Se você estava lá
participando. Se você não está me seguindo ainda no Instagram, coloca lá, @prof.oswaldomax. Lá eu posto conteúdos diariamente, né, de conteúdos de contabilidade que são cobrados em prova. Você pode participar também lá no Instagram e consumir os conteúdos que eu coloco lá e toda segunda-feira participar da nossa votação. Inclusive tem um link, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um grupo do WhatsApp, o nosso grupo do WhatsApp, né, o nosso grupo de estudos. Ele é gratuito, você pode clicar aqui para poder entrar, onde lá eu também aviso sobre as votações, eu mando o material das aulas, aviso sobre os conteúdos que vão ter durante a semana, enfim, é para você ficar por dentro e não perder nada, né? Oswaldo, vai ter aula na próxima semana? O que vai ser? Como é que vão funcionar? Enfim, eu sempre posto tudo no nosso grupo do WhatsApp, todos os avisos por lá em primeira mão, então você pode entrar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Legal? Muito bem, show de bola. Então avisa os dados. Então vamos iniciar aqui a nossa aula da Turma da Pipoca. E para você que não sabe, né, a Turma da Pipoca foi um apelido carinhoso que os próprios alunos da gente deram, né, para poder participar aqui dessas aulas, né? Como o pessoal sabe, eu gosto de participar de corridas, maratonas, enfim. E tem sempre o pessoal da Turma da Pipoca, né? Aquela galera que corre, mas que não paga pela corrida, né? Mas eles participam de toda forma, né? Então ficou um apelido carinhoso aí da galera de Turma da Pipoca para o pessoal que me acompanha aqui gratuitamente no YouTube, né? Onde eu ajudo estudantes e profissionais aí a conseguirem aprovação no exame de suficiência, conseguirem aprovação em concurso público, né? Então nós temos esse nosso compromisso firmado de toda terça-feira estarmos juntos aqui para poder aprender aí sobre o que pode cair na nossa prova. Legal? Muito bem. Então, avisa os dados, vamos lá para a nossa aula para a gente poder ver aqui o nosso conteúdo aqui de hoje. E se puder, já deixa logo o like aí no vídeo, né? Se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com um amigo seu, pelo menos, que vai estar estudando aí, seja para a prova do CFC, seja para a prova de concurso público, né? Assim eu te ajudo e você me ajuda aí para que eu possa ajudar ainda mais pessoas aí a chegar ao resultado da tão sonhada aprovação. Legal? Então, posso contar com você? Então deixa o like no vídeo aí, não me seja pão duro de like, viu? Muito bem, gente. Então vamos lá. Inclusive, esse material da aula também está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, recomendo que você baixe logo enquanto ele está disponível. Na semana que vem a aula vai ser de outro conteúdo, então o material já vai sair do ar. Então, você tem que clicar no link que está aqui embaixo na descrição para você poder fazer o download do material com as questões que foi enviado para vocês. Muito bem. Dito tudo isso, a gente pode entrar aqui no nosso conteúdo da nossa aula de hoje. E aí eu quero começar a nossa aula de hoje com a nossa frase do dia, né? E a nossa frase do dia, essa aqui que é de um cara chamado Siri Ravi, né? Eu gosto muito dessa frase, ela diz assim, não é nem uma frase, é um texto praticamente, né? Mas ele diz assim, ele é muito legal, muito reflexivo, vocês vão gostar. Ele diz assim, ó, alguns estão solteiros, alguns estão casados e esperaram 10 anos para ter um filho. Outros tiveram um filho depois de 1 ano de casados. Alguns se formaram aos 22 e esperaram 5 anos para conseguir um bom emprego. Outros se formaram aos 27 e conseguiram o emprego dos sonhos imediatamente. Alguns se tornaram presidentes de grandes empresas aos 25 anos e morreram aos 50. Enquanto outros se tornaram presidentes aos 50 e viveram até os 90. Cada um trabalha o seu próprio fuso horário. As pessoas conseguem lidar com situações apenas de acordo com o seu próprio tempo. Trabalhe o seu próprio tempo. Seus colegas, amigos e conhecidos mais jovens podem parecer estar à frente de você e outros podem parecer estar atrás. Não os inveje, não zombe deles, eles estão no seu próprio tempo e você está no seu. Segure firme, seja forte, seja verdadeiro consigo mesmo. Tudo irá conspirar ao seu favor. Essa aqui é a parte mais importante, ó. Você não está atrasado nem adiantado. Você está exatamente na hora certa. Cara, que frase massa. Frase não, né? Que texto massa, né? Assim, é uma reflexão muito importante, porque eu não sei em que momento de vida você está hoje, mas o aspecto de comparação que existe hoje, né, no mercado como um todo, né, principalmente por conta da questão das redes sociais, está muito propagado, né, nesse sentido de a gente se comparar com outras pessoas, né? De repente pode ser que tem um amigo passou no concurso e você não. Pode ser que um colega seu passou no exame de suficiência e você não tenha passado ainda. Né? Você está atrasado ou está adiantado em relação a ele? Não importa. Ele está no tempo dele e você está no seu. O que você tem que fazer? A única coisa que você tem que se preocupar é assim, ó. Eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer dentro das limitações que eu tenho? Pronto. Para que hoje eu consiga ser melhor do que ontem, se cada dia você conseguir ser ser uma pessoa melhor um pouquinho que seja, já está valendo. A sua competição não é com os outros, a sua competição é com você mesmo. Você tem que ser melhor do que você mesmo amanhã, e depois de amanhã, e depois, e assim sucessivamente falando. É essa a nossa jornada de evolução. Não de evolução e comparar com o outro,
mas a evolução de comparar consigo mesmo. Você está conseguindo ser melhor? E é muito importante a gente pensar nisso, pessoal, porque isso, querendo ou não, às vezes maltrata muito o coração de cada um de vocês, né? E às vezes as mães da gente têm um pouco de culpa em relação a isso, porque a mãe, às vezes ela quer te incentivar de alguma forma, ela acaba te complicando, né? Teu primo, aquele menino lá, que não sei o quê, passou lá na prova, e tu que tá aí se matando e não conseguiu passar ainda. Bora, faz alguma coisa da tua vida, não fica aí que eu vou morrer. Uma hora eu vou morrer e tu vai ficar aí, tu tem que fazer alguma coisa da tua vida. Quando eu morrer, tu vai fazer o quê? E aí? Vai ficar debaixo da minha saia até quando? Tem mãe que é um pouco mais, né, meio escrota, digamos assim, né? E às vezes ela compara você com o primo, com o colega, com o irmão, que não sei o quê, né? Mas ela não faz por mal, né? Ela, na verdade, ela quer te dar um choque de realidade para você poder entender que você precisa ir também, né? Então, às vezes a gente tem que se comparar com outra pessoa, não no sentido de se amargurar pela conquista que ela teve, mas no sentido de se inspirar. Poxa, se aquela pessoa conseguiu, eu consigo também. Então, se você conseguir abrir os seus olhos e conseguir se comparar com o outro, não no sentido de se diminuir perante o outro, mas no sentido de se inspirar perante o outro, é uma coisa muito legal, muito importante. Então, deixo aqui esse texto aqui para você saber, né, e entender, como já diria Cícero Ravi, você não está atrasado nem adiantado, você está exatamente na hora certa. Então não importa se você já reprovou uma vez, se você reprovou 10, ou se você vai fazer pela primeira vez, o importante é que você está aqui, que você está se dedicando, que você está se empenhando, que você está fazendo a sua parte em prol da realização do seu sonho. Então, só em você estar aqui já mostra o nível de comprometimento que você tem, e eu já deixo aqui o meu salvo de palmas, minha salva de palmas para cada um de vocês. Afinal de contas, você está aqui em plena uma terça-feira, né? Se você está aqui assistindo a gente aqui ao vivo agora, ou a gravação depois, enfim, é uma aula aberta, uma aula ao vivo aqui no YouTube, né? A não ser que você esteja assistindo a gravação depois, mas enfim, né? Ninguém te obrigou a estar aqui, você está por livre e espontânea vontade, né? Então isso mostra a dedicação, o empenho e a força de vontade que você tem. Então por isso eu já me sinto orgulhoso em ver que você está aqui com a gente, beleza? Então coloca aí palmas. Gente, coloca aí no chat aí, todos coloquem palmas aí para cada um de vocês, né? Porque vocês merecem, né, por estarem aqui, mostra o comprometimento de vocês. Legal? Muito bem, dito tudo isso, a gente pode entrar aqui então na nossa aula de hoje, para a gente poder trabalhar aqui a parte do nosso ponto de equilíbrio, que é o nosso objetivo. E, gente, ponto de equilíbrio, se a gente falar no bom e velho português, é o quê? Ponto de equilíbrio, basicamente, olha para mim aqui e pensa assim, ó, ponto de equilíbrio é o que tu precisa para pagar as contas no final do mês e não sobrar nada. Pronto, isso é ponto de equilíbrio. Acabou. Então, no frigir dos ovos é como se o ponto de equilíbrio fosse aquela hora que tu ficou liso, batendo, não tem R$1 no bolso, mas pelo menos tu pagou as tuas contas. Pronto, é o ponto de equilíbrio. Então, a partir de agora, quando alguém te chamar para sair e você estiver liso, estiver sem dinheiro, você não vai chegar para outra pessoa e dizer assim, rapaz, hoje eu não posso ir não. Posso ir não? Eu estou mais liso do que pau de sebo, eu tenho R$1 no bolso, minha Nossa Senhora, não dá para ir não. Você não vai fazer isso. Porque tudo é a forma como você fala. Se alguém lhe chamar e você estiver desprovido de capital, né, estiver sem dinheiro no bolso, você vai dizer assim, olha, infelizmente no momento eu não poderei participar de tal convite, haja vista ter atingido o ponto de equilíbrio nesse momento. Né? Então, pelo menos você já, né, apresentou de uma forma chique, a outra pessoa do lado não vai entender nada do que tu está dizendo, mas pelo menos ela entendeu que alguma coisa importante aconteceu a ponto de te impedir de você ir. Legal? E se você quiser já anotar aí no teu caderno, isso pode ser um objeto de uma próxima aula, mas querendo ou não, a gente precisa disso para o nosso conteúdo, porque são conteúdos correlacionados. Anota aí que existe um negócio chamado de margem de segurança operacional. Margem de segurança operacional. Operacional. Ousado, o que é a margem de segurança operacional? É quando ele excede, né? Quando ele passa do ponto de equilíbrio. Então, quando você paga as contas no final do mês e sobrou dinheiro, ou seja, a tua receita foi maior do que a tua despesa, significa dizer que esse acréscimo acima do ponto de equilíbrio é a tua margem de segurança operacional. Legal? Muito bem. Show de bola. Então, entendido o que é o ponto de equilíbrio, né? Agora que você sabe que o ponto de equilíbrio é o que você precisa para poder atingir, né, um resultado igual a zero, então você entendeu o que é o ponto de equilíbrio. Como é que isso cai na prova? Vamos lá.
Como é que é o conceito de ponto de equilíbrio que pode cair na prova? É o faturamento mínimo necessário que a empresa precisará ter para cobrir seus gastos fixos e variáveis para ter um resultado igual a zero. Pronto. Então isso aqui é o nosso ponto de equilíbrio. Ou é o nível de faturamento gerado, seja em termos de quantidade ou seja em termos de valor, é importante saber isso aqui, porque a questão pode cobrar tanto em valor como em quantidade, onde a receita total se iguala aos custos e despesas totais, gerando um resultado igual a zero, ou seja, nem lucro, nem prejuízo. Pronto. Agora você entendeu como é que o Paranauê acontece. Pronto. Então, veja que resultado ele pode ser lucro, como pode ser prejuízo. O resultado não necessariamente significa dizer um lucro, certo, gente? O resultado é o quanto a empresa alcançou. Isso pode ser bom, como pode ser ruim, certo? Então, em termos de ponto de equilíbrio, o que cai na prova? Você tem que saber que existe o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. O que é importante que nós saibamos aqui em relação à questão do ponto de equilíbrio? Já que eu entendi que o ponto de equilíbrio é o que eu preciso ter para cobrir meus gastos fixos e meus gastos variáveis, a gente tem que entender o seguinte: quando você calcula o ponto de equilíbrio contábil, nesse gasto fixo aqui, ó, vai estar incluso a depreciação. Ó. E a depreciação a gente sabe que é um gasto gerencial. Vamos anotar aqui, ó, ele é um gasto gerencial. Um gasto gerencial. Só queria mudar a cor desse pincel aqui, ó. Pronto. Um gasto gerencial. Gerencial. Ô, Oswaldo, o que você quer dizer com gerencial? O que eu quero dizer é que ele não impacta o caixa. Não impacta o caixa. Eita, ficou faltando um não aqui na frente, né? Ele não impacta o caixa, mas ainda assim ele entra, certo? Já o ponto de equilíbrio financeiro é o contrário, né? Desse gasto fixo, a gente vai retirar a depreciação. A gente vai retirar a depreciação. Aqui, ó, excluindo a depreciação. Depreciação, amortização, exaustão, vai depender do que tiver lá na hora da prova, certo? Muito bem. E aí, gente, assim, na hora da prova, assim, às vezes é difícil a gente lembrar qual que inclui, qual que exclui, não sei o quê. E assim, eu sempre gosto de, às vezes, a gente vincular com alguma coisa, né, que às vezes fica mais fácil a gente lembrar. E eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, né, logo quando eu me formei, eu trabalhava numa empresa de auditoria e tinha uma pessoa lá no financeiro que era um barato, eu gostava muito dela, era gente boa pra caramba. Mas ela era meia bruta nas palavras, sabe? A gente ia viajar para poder fazer auditoria nos outros estados, enfim, e ela passava um recurso pra gente, né? Ela dava uma ajuda de custo pra gente poder, que a gente passava de mês fora, né? Então tinha que ter gasto com lavanderia, enfim, outras coisas, né? Pra gente poder se manter, né, fora do estado durante aquele período de tempo. E depois a gente tinha que prestar contas do que a gente gastou e devolver algum dinheiro se sobrar ou pedir mais dinheiro se faltar, né? Então, nesse sentido, quando a gente chegava de viagem, ela já estava ali olhando assim pra gente de rabo de olho e perguntando, né, cadê a prestação de contas? A gente diz, vai já, daqui a pouco eu entrego, daqui a pouco eu entrego. Às vezes a gente chegava lá, né, e entregava a prestação de contas, tudo bem aí, tudo bem, beleza. E aí quando a gente saía, a gente dizia assim, obrigado, Deus te pague. E ela olhava pra gente e dizia assim, ó, não transfira para Deus as suas obrigações, pague você. Né? Afinal de contas, a pessoa do financeiro é a pessoa que mexe com o dinheiro, né? Ela quer saber o dinheiro que entrou e o dinheiro que saiu. Muito bem. E, gente, depreciação, o dinheiro entrou e saiu? Não. O dinheiro não saiu. O dinheiro nem saiu, nem entrou, na verdade, né? Então, no financeiro, é o dinheiro que entra, dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Pronto. Então, se você entender que isso aqui é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, no dia da prova tu tem que entender, opa, no ponto de equilíbrio financeiro eu tenho que tirar a depreciação. Por que, Oswaldo? Porque é o dinheiro que não entrou. E o pessoal do financeiro não quer saber, ele quer saber do dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Legal? Beleza. É diferente do pessoal do contábil, porque o pessoal do contábil registra tudo, né? Inclusive a depreciação. Então a galera do contábil quer tudo, o pessoal do financeiro quer só o dinheiro. Legal?
Muito bem. E o econômico, Oswaldo? Opa, aí o econômico está ligado à questão do dono da empresa. Por que, Oswaldo? Porque o econômico está ligado com a questão do lucro, né? Porque ele está interessado no lucro, porque é no lucro que o dono da empresa ganha, não é assim? Exatamente. Então, no ponto de equilíbrio, a gente tanto vai incluir, ó, tanto vai estar incluso a depreciação, a amortização e a exaustão, porque querendo ou não é uma despesa, mas eu vou incluir também a margem de lucro, e tem algumas questões que chamam de custo de oportunidade. Beleza. Então, o que tem de mais importante aqui é que eu tenho que me atentar, principalmente, que é o que cai mais na prova, a questão da margem de lucro, que a gente vai ter que incluir na nossa equação. Então, como é que vai ficar isso? Ó? Só a título de conhecimento, tá? Se você ver esses termozinhos aqui durante a aula, você já vai ficar sabendo. O que é o PE, o ponto de equilíbrio, FAT é o faturamento, CV, custo variável, CF, custo fixo, DV, despesa variável, DF é a despesa fixa e a ML, que é a nossa margem de lucro, tá? Só a título de conhecimento, algumas legendazinhas aí para poder você ter isso guardado aí no seu caderno. Muito bem. Então, em termos de fórmula, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, o que é o ponto de equilíbrio mesmo? É o mínimo que eu preciso ter de faturamento. O que é o faturamento? Perdão, o que é o ponto de equilíbrio? É o mínimo que eu preciso ter de faturamento para poder bancar os meus gastos fixos. Opa. Vamos lá. O que é o meu ponto de equilíbrio? O meu ponto de equilíbrio tem que ser o seguinte, eu tenho que pegar meu faturamento, e esse meu faturamento, ele tem que ser igual ao quê? Aos meus gastos fixos. Eita, Oswaldo, tá escrevendo tudo errado. Vamos lá. Gastos fixos tem que ser igual ao gasto fixo mais os gastos variáveis. Certo? Lembrando que quando se trata de gasto, vou até colocar aqui, ó, quando eu falo de gasto, entenda o gasto como sendo um custo e uma despesa. Pode ser os dois, tá? Só não vai entrar os investimentos aqui. Muito bem, show de bola. Então, tratando isso aqui de ponto de equilíbrio, já que no ponto de equilíbrio o resultado tem que dar zero, então o ponto de equilíbrio vai ser o quê? É eu pegar meu faturamento, menos os meus gastos variáveis, menos os meus gastos fixos, gasto fixo, isso tudo tem que dar quanto no final? Zero, não é assim? Tem que dar zero. Pois bem, então, igual a meu ponto de equilíbrio, isso aqui tem que dar igual a zero. Pronto. Então, só entendendo aqui uns detalhes, né? Quando eu falo de gasto variável, é o custo variável, né? Então, perdão, o que é variável aqui? O gasto, ele pode ser um custo, como ele pode ser uma despesa, certo? Então, quando eu falo de gasto variável, ele pode ser o custo variável, como pode ser a despesa variável. E quando eu falo de gasto fixo, pode ser o custo fixo e a despesa fixa, certo? Lembrando que, como eu estou trabalhando o contábil, então nesse gasto fixo aqui, já vai estar incluso, né? A gente vai incluir, vai estar dentro aqui, ó, aqui dentro vai estar quem? A depreciação. A depreciação vai estar inclusa, né? Eu tenho que incluir a depreciação no gasto fixo. Legal? A diferença do contábil por financeiro é basicamente que do gasto fixo você vai excluir a depreciação. Ó. Então aqui a depreciação está dentro e aqui a depreciação vai estar fora. Eu tenho que excluir desse valor. Então você vai olhar para o gasto fixo, aqui você inclui. Aqui você vai olhar para o gasto fixo e aqui você vai excluir. Certo? Muito bem. Quando se trata de ponto de equilíbrio econômico, nesse gasto fixo aqui, ó, você vai incluir a depreciação, deixa a depreciação lá dentro, e você vai colocar aqui também a margem de lucro. E no final tudo tem que dar igual a zero. Certo? Então aqui eu tenho o ponto de equilíbrio, o contábil, né, que vai ser o quê? Faturamento, menos gastos variáveis, menos gastos fixos, isso aqui tem que dar igual a zero.
Aqui no ponto de equilíbrio financeiro, faturamento menos gastos variáveis, do gasto fixo, ó, do gasto fixo, eu vou tirar a depreciação e isso aqui tem que dar igual a zero, certo? Vamos só ajeitar ali para não ficar borrado, né? Aqui do gasto fixo, eu tiro a depreciação, certo? Aqui no ponto de equilíbrio econômico, ó, ponto de equilíbrio econômico, eu tenho faturamento, menos os gastos variáveis, menos o gasto fixo, menos a margem de lucro, isso aqui tem que dar igual a zero, certo? Só um detalhe importante, pessoal, para a gente não se confundir na hora da prova, que isso aqui vocês vão ver que vai dar um nó no juízo da gente, é que é o seguinte, ó, aqui eu estou dizendo para a gente incluir, tá vendo, ó? E aqui está subtraindo. Então, é incluir mesmo, Oswaldo? Quando eu digo incluir aqui, é incluir na conta, certo? Eu vou incluir na conta a margem. Só que eu vou incluir como? Subtraindo. Por que, Oswaldo? Porque todos esses caras juntos aqui, precisam dar igual a zero. Ou seja, o ponto de equilíbrio econômico vai sempre ser um ponto de equilíbrio mais alto. Por que, Oswaldo? Porque eu tenho que incluir a margem de lucro e tenho que incluir a depreciação. Então, tenho que incluir tudo isso para o resultado dar zero. Ou seja, o ponto de equilíbrio econômico ele é mais alto. Certo? Em contrapartida, o ponto de equilíbrio financeiro ele é mais baixo. E esse aqui ele é mediano, né? Ele é neutro. Certo? Beleza. Gente, então assim, ó, em termos de fórmula, o que está aqui é o suficiente para você acertar a questão. Até aqui, talvez você ache que entendeu, mas não entendeu, digamos assim. Porque como é um assunto prático, digamos assim, né? A gente só vai aprender de fato quando a gente vê esse troço nas questões, né? Para a gente poder ver como é que a banca cobra, como é que o examinador cobra esse conteúdo na prova e vai ser exatamente o que a gente vai fazer agora. Né? Então eu te dei esse parâmetro inicial aqui para você ter uma noção do conteúdo e agora a gente vai responder questões para a gente poder ver efetivamente como é que esse troço cai na prova para você ter certeza que aprendeu efetivamente o conteúdo. Legal? Então vem comigo aqui, ó. Ah, detalhe importante, já deixou o seu like no vídeo? Quem já deixou o like no vídeo, coloca já deixei o like aí no chat aí, só para poder saber, ó. Coloca aí. Vamos lá, deixa aí o like no vídeo aí, se inscreve no canal, né, para você poder não perder nenhum conteúdo e aproveita para me acompanhar também lá no Instagram, @prof.oswaldomarques, né, para você poder ficar por dentro dos conteúdos que a gente entrega aqui semanalmente, legal? Muito bem, agora que os avisos foram dados, vamos aqui para a nossa primeira questão da nossa aula de hoje, uma questão aqui para analista de custos, ó, da prova da banca FGV, da Imbel, vamos lá, ó. Assinale a opção que indica a relação usual entre o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. Então vamos lá. Vamos analisar aqui como é que isso ficaria graficamente falando, né? Ó, como é que isso ficaria graficamente falando. Lembrando que nós temos o ponto de equilíbrio contábil, que nele entra a depreciação. Nós temos o ponto de equilíbrio financeiro, que aqui você vai excluir a depreciação. E aqui nós temos o ponto de equilíbrio econômico, que você vai incluir a depreciação e você vai incluir também quem? A margem de lucro, não é assim? Muito bom. Ou seja, em termos de ponto de equilíbrio, o maior ponto de equilíbrio vai ser quem? O maior ponto de equilíbrio é o econômico, porque eu tenho que incluir a depreciação e a margem de lucro. Ou seja, a empresa tem que faturar mais porque ela tem mais gastos para poder serem cobertos. Beleza. Então, se a gente colocar um gráfico aqui, ó, se a gente colocar aqui um gráfico aqui assim, significa dizer que nessa ponta do alto, aqui vai estar o ponto de equilíbrio econômico, certo? Então, o ponto de equilíbrio econômico tem que ser o maior. O menor ponto de equilíbrio vai ser o financeiro, porque eu vou excluir a depreciação. Ou seja, eu preciso
faturar menos para poder bancar meus gastos, os meus gastos fixos e variáveis. Então a gente pode colocar o ponto de equilíbrio financeiro aqui embaixo. E aqui no meio a gente deixa o ponto de equilíbrio contábil, certo? Muito bem. Então, o menor ponto de equilíbrio vai ser quem? O financeiro. No meio vai estar o contábil e o maior vai ser o econômico. Tá lá, primeira questão, gabarito, item A. Legal? Olha aí, ó, uma questãozinha teórica que ela exige uma interpretação mais bem elaborada. Então, e você entendendo os conceitos do que entra e do que não entra no ponto de equilíbrio, ó, fica uma questão delícia para você poder passar na prova. Gente, um detalhe importante que eu sempre digo nas nossas aulas para os nossos alunos é assim, ó, o examinador não está preocupado em querer saber há quantos anos você vem estudando. Ele não quer saber quantas reprovações você teve. Ele quer saber se você sabe marcar o X na alternativa correta. Então a melhor coisa do mundo é você poder estudar tendo o direcionamento do que você precisa saber para poder passar. Então presta atenção no que eu estou te ensinando aqui, porque isso aqui vai ser crucial para a tua aprovação. Legal? Muito bom. Então, primeira questão foi para conta. Vamos aqui para a nossa segunda questão da nossa aula de hoje. Uma questão da Quadrix aqui, ó, para cargo de contador lá em Minas Gerais. Ele diz assim, ó, o ponto de equilíbrio envolve diferentes conceitos. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. Gente, essa aqui é uma questão que talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade, porque nós não vimos ainda margem de contribuição. E aí, de repente, você pode sentir um pouco mais de dificuldade na resolver uma questão dessa, né? Aqui está falando de margem de segurança também, ó, tá vendo? Que, querendo ou não, assim, na hora da prova, às vezes o examinador mistura. Ele mistura ponto de equilíbrio com margem de contribuição e margem de segurança operacional. Que, de repente, isso pode ser objeto de uma outra aula, que a gente pode fazer em um outro momento. De repente, a gente faz outra votação e aí, quem sabe, vocês escolhendo esse tema, a gente traz ele para cá, né? Lembrando que toda terça-feira tem aula ao vivo e vocês que escolhem o tema da aula. Eu coloco lá as votações e vocês escolhem o assunto. Muito bem. Então, veja só. O que é a margem de contribuição, né? O que é a margem de contribuição? Margem de contribuição é o faturamento menos os gastos variáveis, certo? Isso aqui é a minha margem de contribuição. Então, ele coloca aqui, ó, a margem de contribuição unitária representa a diferença entre as receitas totais e os somatórios dos custos e despesas no número de unidades produzidas. Ora, se eu estou falando de total, aqui, ó, aqui não pode ser unitária. Aqui seria a margem de contribuição total também, certo? Então, de repente, o português ajudaria a gente a acertar essa questão, né? Digamos assim. Talvez você se desesperasse um pouquinho na hora da prova por olhar um assunto que você não viu, mas às vezes o bom senso ajuda a gente também, né? Se ele está falando total, aqui não pode ser unitário, certo? Aqui, ó. Vamos para o item B. O valor do ponto de equilíbrio é igual ao somatório dos custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Gente, aqui só tem um errinho, tá? Porque aqui, ó, é a margem de contribuição unitária, tá? Então, aqui na nossa fórmula, quando você vai falar de margem de contribuição, como ele não colocou nada, dá a entender como se na margem de contribuição total, né? Mas aqui teria que ser a margem de contribuição unitária. Legal? Beleza? Então o item B também está errado. Item C. A margem de segurança equivale à quantidade vendida no ponto de equilíbrio? Jamais. Jamais. Eu expliquei para vocês que a margem de contribuição é o que passa, tem que ser maior. Vamos colocar assim, ó. Não pode ser por escrito mesmo. Pode ser maior, tem que ser maior do que a margem de segurança, certo? A margem de segurança operacional ela tem que ser maior do que o ponto de equilíbrio. Por que, Oswaldo? Porque a margem de segurança é o que excede ao ponto de equilíbrio. Então não pode se equivaler nunca, jamais, em hipótese alguma. Legal? Ponto de equilíbrio é o que eu preciso para bancar as contas. A margem de segurança é o que excede ao ponto de equilíbrio. Pronto. Se você souber isso aqui, eu já me dou por satisfeito até aqui. Legal? Muito bem. Vamos para o item D. O ponto de equilíbrio econômico é calculado deduzindo-se dos custos das despesas fixas o custo de oportunidade? Gente, é deduzindo ou somando? Acrescentando? É somando, né? Deduzindo jamais, deduzindo jamais. O ponto de equilíbrio financeiro é inferior ao contábil, porque no seu cálculo deduz a depreciação, tá certo?
Tá certo. O ponto de equilíbrio financeiro, a gente viu no nosso gráfico lá na questão anterior, né, que o ponto de equilíbrio financeiro fica aqui embaixo, né? O ponto de equilíbrio financeiro, aqui, ó. Aqui em cima nós temos o ponto de equilíbrio, qual? O econômico, né? E aqui no meio nós temos o ponto de equilíbrio contábil. E ele está dizendo que o ponto de equilíbrio financeiro, tá aqui ele aqui embaixo, ele é inferior ao contábil. Tá certo isso, gente? Tá certo. Ele é inferior do que o contábil, porque ele é cálculo deduz a depreciação. Beleza. Aí, de fato, aqui eu tenho que excluir a depreciação. Legal? Show de bola? Maravilha, beleza. Então tá aí, ó. Vamos para a questão, então, de número 2, gabarito, item E de Eva. Vamos para 3? Bora lá. A questão 3 é uma questãozinha para a Prefeitura de Curitiba, para auditor fiscal de tributos municipais. Olha que legal. Ela diz assim, ó. Uma determinada sociedade empresária quer iniciar a fabricação de um novo produto. Após pesquisas e análise de custos praticados pelo mercado, estimaram-se os seguintes valores. Ele deu aqui os custos e despesas, deu aqui o preço de venda, deu os custos de despesas variáveis e deu aqui o ponto de equilíbrio contábil. Ele quer saber, com base nas informações, o ponto de equilíbrio contábil. Beleza. Gente, quando se calcula ponto de equilíbrio, o examinador tanto pode cobrar o ponto de equilíbrio em quantidade, como ele pode cobrar em valor. Certo? Pode ser das duas formas. Nesse caso aqui ele cobrou em quantidade, ó, ele cobrou em unidades. Beleza, não tem problema. Vamos lá. Se é o contábil, bom, faturamento, menos gastos variáveis, menos gastos fixos, isso aqui tem que dar igual a zero, não é assim? Beleza. Quanto é que é o meu faturamento? Meu faturamento é de R$40. Vezes quantas unidades, Oswaldo? Eu não sei, eu estou chamando de X. Quanto é que é meu gasto variável? Custos e despesas variáveis, ó, 25. 25 vezes X, eu não sei quantas unidades são, é isso que eu quero saber. E o gasto fixo, que é de 6.300. Pronto, isso tudo tem que dar igual a zero. 40 menos 25 dá 15. Repete o 6.500, igual a zero. Gente, Telecurso 2000, tá? Quarta série. Se esse cara tá negativo, ele passa pro outro lado, dá um mortal e ele vem como? Positivo, ó, troca o sinal, não é assim? E esse cara que tá multiplicando, ele passa pro outro lado e ele vem dividindo. Então vai ficar 6.300 dividido por 15, que dá igual a 420. Oswaldo, o que é o 420? É a quantidade que eu preciso vender para atingir o ponto de equilíbrio. Então seria aqui o nosso item D de dado. Oswaldo, e se a questão pedisse o ponto de equilíbrio em valor? Não tem problema. Se ela pedisse o ponto de equilíbrio contábil em termos de valor, eu iria pegar os 420 e iria multiplicar por 40. Então seria esse aqui o nosso cálculo, né? Então fazendo aqui uma continha rápida, 420 vezes 4 daria 1.680. Certo? Isso aqui seria o nosso ponto de equilíbrio em termos de valor. Legal? Então tá aí, questão 3 foi para a conta. Vamos então para a nossa questão de número 4, questãozinha para auditor fiscal do Piauí. Ela diz assim, ó, a empresa Beta produz e vende um único produto. Aí, gente, presta atenção nessa questão, porque essa aqui é meio maldosa, né? Uma questão um pouco mais difícil, não é à toa que é uma questão da Cefaz, né? Para auditor fiscal. Mas vamos lá. Vamos acertar, vai dar certo. A empresa Beta produz e vende um único produto. No mês de dezembro, Beta produziu e vendeu 1.000 unidades. Certo, vamos lá. Tive uma produção e uma venda de 1.000 unidades. Beleza. Tendo incorrido em custos e despesas totais no valor de 95 mil. Meus custos e despesas, 95 mil. Legal. O preço unitário líquido de venda era de R$100 e a margem de contribuição de 20%. Preço unitário R$100 e a margem de contribuição 20%. Beleza. Ele quer saber o ponto de equilíbrio contábil no mês de dezembro em quantidade. Olha só, como é que a gente vai fazer aqui esse troço aqui, ó. Gente, a gente sabe que o nosso ponto de equilíbrio, qual que ele quer aqui, é o contábil, né? O ponto de equilíbrio é o faturamento, menos os gastos variáveis, menos os gastos fixos, isso aqui tem que dar igual a zero. Beleza. Só que aí nós temos um problema aqui, né? Qual é o problema, Oswaldo? Bom, eu sei a quantidade, mas eu tenho o preço de venda? Não sei. Eu sei que eu produzi e vendi 95 mil, mas eu não tenho separado o que é fixo, o que é variável, né? Então ficou difícil de fazer aqui a conta aqui agora. Então a gente vai ter que analisar aqui ponto a ponto, certo?
Um detalhe importante é que a questão me deu a margem de contribuição. E eu já expliquei para vocês que a margem de contribuição é o faturamento menos os gastos variáveis. Não é assim? Beleza, show de bola. Então, a minha margem de contribuição, a questão está dizendo que é de 20%. Então, bota aqui os 20% aqui, ó. Quanto é meu faturamento? R$100 por cada unidade. Beleza. Então, se é R$100 aqui, e quanto é que é meu gasto variável? Eu não sei. Eu não sei quanto é meu gasto variável. Estou chamando de CV e DV. Certo? Muito bem. Fazendo aqui a nossa continha, ó, o que nós vamos ter? Esse 100 aqui, que está passando para o outro lado, esse 100 aqui, a gente pode passar ele aqui para o outro lado. Então, vai ficar 20 menos 100, né? E aqui eu tenho o custo variável e a despesa variável. Muito bem, beleza. Show de bola. 20 menos 100 dá menos 80. E aqui eu tenho um custo variável e a despesa variável, certo? Muito bom, show de bola. Se a gente pegar isso aqui tudo e multiplicar por menos 1, ó, nós vamos ter que o custo variável e a despesa variável vai ser igual a 80, né? Porque aqui tem um sinal negativo e aqui também. Então, trocando aqui o sinal, ficaria positivo. Show de bola, maravilha. E aí, o que nós vamos fazer agora? Bom, eu não sei quanto é que é esse cara, mas deixa ele por enquanto aí, ó. Eu sei o seguinte, eu sei que a minha produção foi de 1.000 unidades, não é isso? Minha produção foi de 1.000 unidades. E eu sei que meus gastos variáveis totais, perdão, meu gasto variável unitário foi de quanto? Meu gasto variável unitário foi 80. Meu gasto variável unitário foi de quanto? Foi de 80, não é isso? Ora, se eu pegar os 80 e multiplicar por 1.000, 80.000 é o que, gente? É o meu gasto variável total. Aqui onde está o pulo do gato, gente. Presta atenção agora, olha para cá, ó. O gasto total, né, de 95.000, ora, se 80.000 é só o variável, então, se eu pego os 95 e eu tiro os 80, o meu gasto fixo vai ser de quanto? Vai ser de 15. Ah, agora a gente matou a charada para responder a questão, ó. Olha só. Quanto é o meu faturamento? 100. Vezes quantas unidades, Oswaldo? Eu não sei. Eu estou chamando de X. Quanto é o meu gasto variável? Pronto. Agora eu já sei que meu gasto variável é 80. Então, menos 80x. Não sei quantas unidades são. E o meu gasto fixo? Eu acabei de descobrir. É quanto? 15. Pronto. Matamos a charada. Que aí daqui para frente agora é matemática, né? Ó, deixei aqui a continha aqui, ó. 100 menos 80 dá 20. Esse 15 que está negativo passa para o outro lado, ele vai positivo. Então vai ficar 15.000 dividido por 20. Não é isso? 15.000 dividido por 20, 15.000 dividido por 20 dá, opa, volta, dá 750. Tá lá. Questão de número 4, gabarito, item C de casa. E, gente, talvez você tenha sentido um pouco mais de dificuldade nessa questão de número 4, e é perfeitamente compreensível. Afinal de contas, é uma questão de alto nível, não é uma questão de uma prova para auditor fiscal. Né? Então, é válido que muito custa aquilo que muito vale. Aqui é uma prova que você vai, se você passar, você vai ter salários aí de 25, 30, 35 mil reais por mês, né? Então é justo que as questões sejam um pouco mais cabulosas, digamos assim, né? Mas nada que seja impossível. Tudo é questão de dedicação, empenho, força de vontade para você poder ter essa evolução, né, no meio do caminho, né, e ter esse acompanhamento no sentido de você poder ter alguém que possa te ajudar a abrir essa mata fechada. De repente você se depara com uma questão dessa, você não sabe para onde é que vai e você pula a questão e fica para lá. Né? Então, você está vendo aqui ao longo dessas questões que a gente está fazendo juntos, né, que quando você tem esse direcionamento, né, a coisa fica mais leve para você poder estudar. Né? Então, fica aí a questão de número 4 para você entender aí como é que a coisa funciona.
Muito bem. Vamos então para a nossa questão de número 5. E ela diz assim, ó. Determinada fábrica de aparelhos sonoros tem a capacidade de produzir 25 mil unidades de alto-falante por mês. 25 mil unidades. Em setembro de 2017, foram fabricados e vendidos 20 mil unidades do produto. A tabela a seguir mostra a demonstração do resultado da empresa elaborada com base no método do custeio variável. Muito bem. Nessa situação, o ponto de equilíbrio da empresa é igual a quanto? Gente, ponto de equilíbrio aqui, Oswaldo, qual? Se a questão não der, você sempre vai levar em consideração que a questão está pedindo um ponto de equilíbrio contábil, que é a regra geral, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui essa continha aqui na hora da prova? Vamos para o passo a passo, tá? Bem devagarzinho para você poder entender. Ora, se eu tive uma receita de 1.200.000, se eu tive uma receita de 1.200.000 e foram vendidos e fabricados 20 mil unidades, então significa dizer que meu preço de venda é de quanto? 60 reais. Ora, se a questão está dizendo que meus custos e despesas variáveis são de 96 mil, e eu divido pelas 20 mil unidades, eu sei quanto é que é meu gasto variável. E o gasto fixo a questão já deu, que é 180 mil, que são os dados da própria questão. Agora eu posso vir aqui no terceiro passo e fazer a conta tranquilamente aqui, nessa questão da CESP aqui, ó, do TRE, lá de Tocantins. Olha lá, como é que a gente faz aqui a conta? Quanto é meu faturamento, Oswaldo? 60. Vezes quantas unidades? Eu não sei, eu estou chamando de X. Quanto é o meu gasto variável? 48. Vezes quantas unidades, Oswaldo? Também não sei, estou chamando de X. Quanto é que é meu gasto fixo? Meu gasto fixo é 180. Pronto. Agora é só fazer a conta. 60 menos 48 dá 12. O 180 que está negativo passa para o outro lado, ele vai positivo. Vai ficar 180 dividido por 12. E X é igual a 15 mil. X é igual a 15 mil. Ó. Superior a 14 e inferior a 16. Gabarito, item C de casa. Gente, questãozinha da CESP para analista judiciário, ó, a provinha lá do TRE de Tocantins. E veja, ó, tudo organizadinho, passo a passo, para você poder acertar a questão. Primeiro passo, encontrar o preço de venda unitário. Segundo passo, encontrar os custos variáveis unitários, né? Unitários. Terceiro passo, encontrar o ponto de equilíbrio. Pronto. E aí você acertou a questão. Onde é que você tem um beabá tão explicado desse ponto aqui? Me diz aí, para você poder acertar as questões de cálculo. Você só erra isso aqui agora se você quiser errar, porque eu estou te pegando pela mão e te dizendo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, agora tu só erra se tu quiser. Gente, isso aqui é importantíssimo para você poder conseguir desenvolver bem as questões lá na hora da sua prova, tá? Esse direcionamento, esse acompanhamento, né, para você poder saber destrinchado como é que você vai acertar as questões para que você consiga chegar ao resultado da tua aprovação. E nesse sentido, gente, né, os alunos sempre me perguntam, né, Oswaldo, tem como eu ter acesso à gravação dessa aula depois? Tem como você mandar esse PDF aqui com a resolução das questões? Eu quero, inclusive, com as anotações que você está fazendo aqui durante a aula. Gente, para vocês que estão sempre me pedindo, né, a gravação da aula, o PDF com a resolução das questões, eu criei uma turma que eu chamo de turma da Pipoca VIP, né, que é o pessoal que tem acesso à gravação dessas aulas, junto com o PDF, inclusive com essas anotações que eu faço aqui durante a aula. Então, todo esse material você tem disponível dentro do nosso portal do aluno, da Turma da Pipoca, onde você vai ter a gravação dessas aulas, né, que depois elas vão sair daqui do ar, né, e você vai ter o PDF com a resolução das questões, inclusive alguns materiais inéditos, né, exclusivos, que vão estar só lá dentro do portal da Turma da Pipoca para quem quiser participar. E, gente, para você participar da Turma da Pipoca e ter o acesso durante um ano, você vai poder fazer a sua matrícula por um valor simbólico de uma parcelinha de R$10. Pronto. Literalmente. Oswaldo, é sério. É só um valorzinho simbólico realmente. Então você vai clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai clicar, você vai fazer a sua matrícula e você vai cair aqui, ó. Quando você fizer a sua matrícula na Turma da Pipoca, você vai vir para cá, ó. Aqui o seu acesso da Turma da Pipoca VIP. Ó.
Então aqui, por exemplo, você pode acessar aqui, ó, aqui tem uma aula aqui sobre custeio por absorção, aqui sobre classificação de contas, tem outra aqui sobre tipos de relatório, aqui tem uma aula de estoque. Vamos abrir, por exemplo, essa aqui de custeio por absorção. Ó. Se a gente clicar aqui, você vai ter aqui ó, a gravação da aula. Então aqui você vai poder estudar aqui o conteúdo. Então tem aqui a explicação toda sobre o conteúdo. E logo aqui abaixo ó, você vai ter o PDF para você poder fazer o download, ó, com os slides, com as respostas e o PDF só com as perguntas, inclusive com as anotações que eu fiz aqui em aula. Todos os conteúdos seguindo a mesma metodologia. Esse aqui de custeio de relatório de auditoria, por exemplo, a gente pode clicar aqui, vai estar aqui a aula sobre relatório de auditoria. Aqui você tem o conteúdo, beleza? E aqui embaixo você tem aqui o conteúdo de auditoria, com as explicações do conteúdo técnico, o conteúdo com a resolução das questões, inclusive com o material que eu estou explicando para vocês aqui, tudo bonitinho no ponto, ó, mastigadinho para você dar um primeiro passo, né? Para poder se tornar meu aluno, né? E lá dentro você vai ter todo esse material aqui, tem o nosso grupo de estudos específico para o pessoal da Turma da Pipoca, onde eu mando materiais exclusivos lá dentro também, né? Que são específicos só para quem é da Turma da Pipoca, e você vai poder ter acesso a todo esse conteúdo com uma parcelazinha simbólica de R$10 para você ter acesso durante um ano para você poder estudar. Você pode conferir o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, faça a sua matrícula e ainda te digo mais. Você ainda tem 7 dias de garantia incondicional. Você entra, olha para o conteúdo, consome. Se você gostar e ver que faz sentido você continuar lá com a gente, você continua. Se no prazo de 7 dias você entender que não é para você, tá tudo bem. Você pede o estorno, devolve o seu dinheiro, preto no branco, simples assim, sem ressentimentos, e você ainda pode voltar e continuar aqui assistindo as aulas gratuitas no YouTube. Eu quero que você fique, se você perceber realmente que vai fazer sentido para você. Eu quero que você olhe lá para o conteúdo que a gente manda lá no nosso grupo VIP de WhatsApp e que você vê lá no portal do aluno, você olha assim e diz assim, uau, caramba, que massa, né? Eu paguei um valor que literalmente o que tem aqui dentro vale muito mais do que isso. Pronto, esse é o sentimento que eu quero que você tenha. Legal? Então clica no link que está aqui embaixo, faz a tua matrícula para você poder participar. Inclusive tem outro link que também está aqui embaixo aqui, que é o link da nossa lista de espera, né? Então, se você quiser fazer parte das nossas turmas, né? Da turma Ninja do CFC, que é o preparatório para o exame de suficiência, ou a turma do MBA em reforma tributária, a turma da Operação Receita para quem quer concurso público, enfim. Vai ter um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo também, que você pode fazer um cadastro prévio, entra na nossa lista de espera, e aí você pode ser informado quando as nossas próximas turmas forem abertas, beleza? Então tá aí, aviso dos dados, vamos voltar para a aula. Beleza, pessoal? Continuando então agora com uma questão aqui da Fundação Carlos Chagas, uma questãozinha da prova para analista de gestão contábil, e ele diz assim, ó, a CIA Beta, ao analisar o processo de produção e venda de um único produto de um determinado mês, obteve as seguintes informações. Ele deu aqui um monte de informação, e ele pergunta, considerando os gastos incorridos pela CIA Beta no processo de produção de seu único produto e que a empresa adota o custeio para absorção, ele quer saber o ponto de equilíbrio contábil. Beleza, show de bola. Então vamos analisar aqui a nossa questão. O que é o ponto de equilíbrio? Faturamento, menos gastos variáveis, menos gastos fixos, isso tem que estar igual a zero. Muito bom. O que eu tenho de gasto, o que eu tenho de faturamento? Preço de venda, R$200. Então, vamos, para cá, R$200. Vezes quantas unidades, Oswaldo? Eu não sei, eu estou chamando de X, certo? O que é meu gasto variável? Bom, vamos olhar para cá e ver o que eu tenho de variável. Eu tenho R$13 aqui. Eu tenho a mão de obra direta, R$7. Variável, eu tenho R$30 aqui. Aqui é o preço de venda. E aqui eu tenho comissão e impostos, que é 5% e 10%, né? 5% e 10% sobre o preço de venda, 10 e 20. Pronto, então tudo isso aqui é variável. Lembrando que o gasto variável, ele pode ser um custo variável, como ele pode ser uma despesa variável, né? Ele pode ser os dois, não é só custo não. E o fixo, Oswaldo? E o fixo é 330 mil. Beleza, tá aqui ele. Show de bola. Tem mais algum? Vamos lá. Aqui, ó. 150 mil.
Beleza, isso aqui tem que dar igual a zero. Show de bola. Agora é só fazer a conta, né? 13 mais 7 mais 30 mais 10 mais 20 dá igual a 80. Beleza. E aqui, ó, a gente vai pegar o 130, passar para o lado de lá, pegar o 150 e passar para o lado de lá também, né? Então, se aqui estão negativos, eles passam para o outro lado e ficam positivos. Então, aqui eu tenho 200 menos 80, que dá 120. Aqui eu tenho 330 mais 150, dá 480. O 120 que está multiplicando aqui, ó, passa para o outro lado, vai dividindo. E eu tenho 480 dividido por 20, que dá igual a 4.000. Muito bom. Então, tenho 4.000 aqui como sendo o meu ponto de equilíbrio contábil. Aqui, ó, gabarito item D de dado. Legal? Show de bola? Maravilha? Beleza? Muito bom. Então, pegando aqui a nossa sétima e última questão aqui da nossa aula de hoje, uma entidade fabrica e vende cadernos e cada caderno é vendido por R$10 e tem como custo variável unitário um valor de R$3. A empresa incorre mensalmente nos seguintes custos e despesas fixas. Ele deu aqui os gastos, deu aqui as contas. Ele quer saber, ó, gente, presta atenção aqui agora, olha para cá, olha para mim, presta atenção, porque agora ele quer o ponto de equilíbrio financeiro, ó. Eu tenho que lembrar que no ponto de equilíbrio financeiro eu tenho o quê? Faturamento, menos gastos variáveis, menos gastos fixos, menos, do gasto fixo eu tenho que tirar a depreciação, não é assim? Beleza, isso aqui tem que dar igual a zero. Então vamos lá, ó. Beleza. Olha que o cuidado que a gente precisa ter, pessoal. Quanto é meu faturamento? Caderno R$10. Entidade fabrica, cada caderno... vendido, né? Então, meu faturamento é de R$10. E meu custo variável é 30. Beleza. Então, meu faturamento é R$10 vezes X unidades, que eu não sei quantas são. O meu custo variável é de R$3, né? Aqui, ó, R$3. E o meu gasto fixo? O que eu tenho de gasto fixo? Nós temos aqui, ó, o aluguel de 20. Nós temos aqui o salário de 6. E nós temos outro salário de 12 aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tem que dar igual a zero. Aí você vai me perguntar assim, ó. Ó a pergunta. Oswaldo, e a depreciação não tem que tirar, não? Gente, aí vamos conversar aqui para vocês poderem entender, ó. Se a questão, olha para mim e presta atenção. Se a questão deu um gasto fixo, por exemplo, 100 mil, e ela diz assim, ó, a empresa tem um gasto fixo de 100 mil, dos quais 20 mil é depreciação. Então você vai utilizar quanto? 80, que é 20 menos, que é 80 menos 20. Né? 100 menos 20, que dá 80, quase não sai, né? Então se você tem um gasto total de 100 e você tem uma depreciação de 20, então o teu gasto que tu vai utilizar no ponto de equilíbrio vai ser de quanto? 80. Porque você está retirando a depreciação, porque a depreciação está inclusa no gasto fixo. Oswaldo, peraí que agora eu entendi. Nesse caso aqui, eu não estou retirando a depreciação, porque eu estou somando os componentes separadamente, não é isso? Exato. Então, se eu estou somando separadamente os componentes, eu preciso colocar a depreciação? Não, é só eu desconsiderar. Porque se eu tiver que somar, eu vou ter que subtrair. Eu boto de um lado e tiro do outro, eu vou ter dois trabalhos. Legal, pessoal? Entenderam? Coloca entendi aí no chat aí, só para poder saber. Vamos lá, coloca aí para mim. Pergunta, Oswaldo, então quer dizer que eu só vou subtrair a depreciação se ele me der um gasto fixo total e disser dos quais, aí é que eu vou retirar? Resposta é sim. Né? Então, se na questão me der a despesa total, vamos anotar aqui, ó. Se a questão me der a despesa total, e ele colocar dos quais, ou algum termo semelhante, né? Aí você vai lá e subtrai a depreciação. Por quê? Porque ela está aqui dentro. Certo? Quando eu digo dos quais é porque ela está embutida, ela está dentro. Aqui ele deu os componentes separadamente. Aí onde está a diferença. Se ele deu separado, é só eu não incluir. Beleza? Então aqui a gente chegou no valor de 54.290. 54.290, gabarito, item D de dado. Legal? Muito bom. Gente, então tá aí
respondemos mais uma questão, finalizada com sucesso aqui. E o que eu posso te dizer é o seguinte, se você tá gostando dessa jornada de aulas que a gente vem tendo juntos aqui, e você sente que gostaria de ter um acompanhamento mais de perto, que você sente que queria poder ter acesso a esses conteúdos, né, para você poder estudar com mais tranquilidade, para você poder acessar tudo isso aqui, você pode dar um primeiro passo junto com a gente e fazer um investimento simbólico. Simbólico. Você vai pagar uma parcelinha de R$10 e vai ter acesso durante um ano a todo esse conteúdo aqui. Gente, né? O Oswaldo tá quase de graça, eu sei. É por isso que eu digo que é um valor simbólico, né? E aí lá na frente, né, se você sentir, né, que vale realmente a pena, quando você vê realmente que faz sentido você se aprofundar, aí você pode fazer um upgrade de plano, e aí você pode entrar na turma ninja do CFC, se a tua intenção for participar do preparatório para o exame de suficiência, você pode entrar na turma da Operação Receita, se teu objetivo for estudar para a parte de concurso público, né, onde a gente estuda toda a parte de contabilidade que é cobrada em provas de concurso público. Então, nesse sentido, você também pode estudar você pode fazer algum programa de treinamento com a gente, como a reforma tributária, temos MBA em gestão de custos, normas brasileiras de contabilidade, curso de abertura de empresas, Simples Nacional, declaração de imposto de renda, declaração de imposto de renda, Simples Nacional, abertura de empresas, enfim, tem um monte, né? Tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Com a lista de espera, você pode dar uma olhadinha lá e olhar todo o nosso portfólio, do que a gente tem para poder te oferecer, que possa te ajudar a agregar na sua carreira profissional, né? Mas, a princípio, você pode dar um primeiro passo, né? E pagar um valorzinho simbólico para ter acesso a todo esse conteúdo aqui, né? Para você acessar dentro do portal do aluno, ter o nosso acompanhamento, poder fazer parte do nosso grupo de estudos no WhatsApp, que é específico para a turma da pipoca, lá onde eu posto também conteúdos lá dentro, né, semanalmente para vocês, conteúdos esses que são exclusivos, né, só para quem está lá na turma da pipoca VIP. E tudo isso com um investimento inacreditável, por uma barbada, né, digamos assim, né, por um valorzinho simbólico, né, você vai pagar uma parcelinha de R$10. Enfim, dá uma olhada na descrição do vídeo aqui, né, faz a tua matrícula, a gente vai se ver lá no portal do aluno, a gente vai se ver lá no nosso grupo do WhatsApp e a gente vai poder estudar juntos nessa jornada, beleza? Então, galerinha, tá aí, por aqui eu finalizo, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Fica atento lá no Instagram, semana que vem tem aula de novo, você vai poder participar da nossa votação, escolher o tema da aula e interagir, né? Acho que o que é legal disso tudo aqui é que, assim, as aulas que acontecem aqui são escolhas de vocês que escolheram a aula que eu estou dando aqui agora, e na semana que vem a gente vai ter outra aula e quem vai escolher são vocês também. Eu vou lá colocar as opções, vocês escolhem e vai ser o tema da nossa aula. Então, é uma participação direta de vocês aqui no nosso conteúdo. Se você gostou, deixa o like no vídeo, né? Se inscreve no canal, compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova e a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Quando eu comecei a corrigir o gabarito, aí eu fiquei na dúvida se eu estava corrigindo a minha prova ou se era o gabarito, né? Aí fiquei olhando, aí fiquei na dúvida, mas essa aqui eu acertei, essa eu acertei, e essa também eu acertei, ué. Aí fui olhar o espelho e fiquei olhando várias vezes, olhei várias vezes, eu não estava acreditando também. Faz um bom tempo que eu me formei, só que eu não estava trabalhando na área, então deixei passar. Já tinha feito várias vezes, mas tinha passado também. Eu acho que umas 4. A primeira vez que eu estudei mesmo, de verdade, foi agora. Fui assistindo todas as suas aulas, né? Peguei as revisões suas também. Todas eu estava acompanhando, todas as aulas suas eu acompanhei. Eu achei a sua metodologia bem mais fácil, né? Mais fácil de você entender, mais dinâmico para a gente poder conseguir responder as provas mais rápido também, né? Adilson, fala de novo, só para eu poder ouvir. Tu acertou quantas questões? 50. 50 questões, meu Deus do céu. Vou chamar a minha amiga para corrigir comigo, porque eu não estava acreditando. Oi? Tu acertou 50 questões na prova? Acertei, professora. Posso mostrar a minha prova, meu espelho. Eu montei um escritório de contabilidade, né?
Eu tenho um sócio, aham. E aí ele já tinha o CRC, a gente trabalhava com o CRC dele, mas eu tava precisando do meu, então acho que isso também me deu um gás pra poder passar, né? Professor, a metodologia sua, a forma com que você explica, fica mais fácil da gente entender a questão. Eu achei a sua forma de explicar para a gente chegar ao resultado da questão mais fácil, entendimento mais fácil. Para mim, isso contou muito.